No vídeo de hoje, iremos dar continuidade ao assunto dos intervalos. Nós vimos nesse vídeo os intervalos maiores e os intervalos justos. Iremos entender hoje que a diminuição ou aumento de meio tom irá alterar para o intervalo aumentado, diminuto ou intervalo menor. Então acompanhe. Dando continuidade ao último vídeo desse canal, com relação aos intervalos, hoje nós iremos complementar o vídeo falando dos intervalos diminutos, aumentados e os intervalos menores. Então no último vídeo, caso você não tenha visto, volte lá, dê uma olhada. A gente falou sobre os intervalos maiores e os intervalos justos. A partir desses intervalos, na medida que a gente vai acrescentando meio tom ou diminuindo meio tom, a gente vai obter esses outros intervalos, os intervalos diminutos, aumentados ou menores. Vamos ver como isso funciona aqui no teclado. Como a gente viu o intervalo de segunda do Dó para o Ré, não é? Intervalo de segunda maior. Então, se a gente acrescenta meio tom a essa segunda maior, não é? A gente vai ter um intervalo de segunda aumentada, né? Então, eu estou aqui no Ré, eu vou para o Ré sustenido. Então, intervalo de segunda aumentada. Ou eu estou aqui no Ré e desço para cá para o Ré bemol. Então, terei um intervalo de segunda menor, né? Segunda maior, segunda menor. Indo agora para o intervalo de terça. Se eu tenho um intervalo Dó Mi de terça maior, se a gente diminuir meio tom, a gente vem pro Mi bemol. Então a gente tem um intervalo de terça menor. E se acrescentarmos meio tom, a gente vai ter um intervalo de terça aumentada. Ah, mas Dó Fá é um intervalo de quarta. Se eu disser que aqui são as notas Dó, Fá, é um intervalo de quarta. Porém, se eu digo que aqui é o Dó e aqui é o Mi sustenido, então eu tenho um intervalo de terça aumentada. Tudo vai depender do que você está visualizando naquele momento. Quando você for analisar alguma música, então depende da relação que você observa naquele determinado momento. Então, caminhando o intervalo de quarta justa, Dó, Fá. Se a gente diminuir meio tom, a gente tem um intervalo de Fá bemol, não é? Então, aliás, a gente tem um intervalo de quarta diminuta, certo? Quarta diminuta. E se a gente acrescentar meio tom, a gente vai ter um intervalo de quarta aumentada. Se a gente subir para cá, quarta aumentada. Agora o intervalo de quinta, Dó, Sol, né, que a gente exemplificou no vídeo anterior. Se diminuirmos meio tom, a gente tem um intervalo de quinta diminuta. E se acrescentarmos meio tom a esse Dó, Sol, a gente tem um intervalo de quinta aumentada. Certo? O intervalo de sexta que visualizamos, Dó, Lá, não é? Se diminuirmos meio tom, temos então um intervalo de sexta bemol. E se acrescentarmos meio tom a esse intervalo de sexta, a gente tem um intervalo de sexta aumentada. O intervalo de sétima, Dó, Si. Se a gente diminuir meio tom, a gente tem um intervalo de sétima menor, sétima maior, sétima menor. E se acrescentarmos meio tom, temos um intervalo de sétima aumentada, né? Que é o próprio Dó. Então, ó, Si aumentou meio tom, então ficou sétima aumentada. Ah, mas é o Dó. Sim, é o Dó. Só que se a mesma situação do Mi lá embaixo, né? Se eu digo que aqui é um Si sustenido, tá, gente? Si sustenido e Mi sustenido, essas notas existem, tá?
Então, se eu digo que aqui é um Si sustenido, eu estou me referindo a esse intervalo como um intervalo de sétima aumentada. É o mesmo Dó. Sim, é o mesmo Dó. São notas enarmônicas, né? Que a gente chama. Então, se eu estou me referindo a Si sustenido, aqui estou dizendo que aqui é um intervalo de sétima aumentada. E por último, o intervalo de oitava justa, né? Se diminuirmos meio tom, teremos a oitava diminuta, né? Olha aí o Si de novo, não é? Então, se eu digo que aqui é a nota Dó bemol, eu estou dizendo que aqui é um intervalo de oitava diminuta. Agora, se eu digo que aqui é a nota Si, então eu estou me referindo a esse intervalo como um intervalo de sétima maior. Certo? Depende da relação. E se a gente acrescentar meio tom a essa oitava, a gente tem um intervalo de oitava aumentada, né? Indo aqui para o Dó sustenido. Certo, gente? Então, convenciona-se que intervalos maiores, se a gente diminuir meio tom, a gente vai ter um intervalo menor. Se a gente acrescenta meio tom a um intervalo maior, ele vai ficar aumentado. Se a gente diminuir meio tom de um intervalo justo, a gente vai ter um intervalo diminuto. E se acrescentarmos meio tom ao intervalo justo, ele vai ficar um intervalo aumentado. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se se você não é inscrito. Deixe o seu comentário caso você tenha alguma dúvida que oportunamente eu irei responder. Até a próxima.